tema da nossa reflexão de hoje toca em uma das instruções mais profundas e desafiadoras que Jesus nos deixou enquanto esteve na Terra. Não é um ensinamento simples, nem algo que seguimos naturalmente. Pelo contrário, é algo que confronta diretamente nossa natureza humana e exige de nós transformação verdadeira. Antes de qualquer coisa, vamos voltar nossos corações para as palavras do próprio Jesus, registradas no livro de Lucas 6, 27, 28. Mas a vocês que estão me ouvindo eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Essas palavras têm um peso profundo. Elas não são apenas um conselho, mas uma direção clara para quem deseja viver de acordo com o coração de Deus. Amar quem nos ama é fácil, quase automático. Porém, amar quem nos fere, quem nos rejeita ou nos trata mal, isso já não é algo natural. É exatamente aí que começa o verdadeiro crescimento espiritual. Muitas vezes, nem paramos para refletir sobre isso no nosso dia a dia. Reagir com bondade diante da maldade não é algo que aprendemos sozinhos. Pelo contrário, nossa tendência é revidar, nos afastar ou endurecer o coração. Essa é a resposta comum, a resposta humana. Porém, hoje somos lembrados de que fomos chamados para algo maior. Existe um caminho diferente, um caminho que exige esforço, dependência de Deus e transformação interior. Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários Amém e prepare seu coração. Quando pensamos em tratar bem aqueles que não nos tratam bem, precisamos primeiro reconhecer algo com sinceridade. Sozinhos, isso se torna extremamente difícil. Sem a ajuda de Deus moldando o nosso coração, nossa tendência natural sempre será reagir de acordo com aquilo que recebemos. Ser gentil com quem é gentil é algo comum. Qualquer pessoa faz isso. No entanto, agir com bondade diante da rejeição, da frieza ou até mesmo da ofensa, já não faz parte do padrão humano. Isso exige uma mudança interior profunda. Na maioria das vezes, nem consideramos essa possibilidade. Não fomos ensinados a amar quem nos odeia. Pelo contrário, o mundo nos ensina a nos proteger, a revidar, a devolver na mesma moeda. Sendo sinceros, isso parece justo aos nossos olhos. Porém, o padrão de Deus é diferente. Jesus não nos chamou para viver como o mundo vive. Ele nos chamou para refletir algo mais elevado, algo que vai além das emoções momentâneas. Isso inclui nossas atitudes diante de pessoas difíceis. O livro de Lucas continua trazendo ainda mais luz sobre isso, mostrando que há uma diferença clara entre viver como todos vivem e viver como filhos de Deus. Existe uma expectativa maior sobre nós, não como um peso, mas como um chamado para refletir o caráter do Pai. Quando começamos a entender isso, percebemos que nossas reações não podem mais ser guiadas apenas pelo que sentimos, mas por quem estamos nos tornando em Deus. Se você deseja ter um coração transformado e aprender a reagir como Deus espera, escreva nos comentários, Glória a Deus. Seguindo ainda nas palavras de Jesus, vemos algo que aprofunda ainda mais esse ensinamento no livro de Lucas 6, 33-35. E se fizerem o bem àqueles que lhes fazem o bem, que recompensa vocês terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Até os pecadores emprestam aos pecadores, esperando receber tudo de volta. Amem, porém, os seus inimigos, façam o bem a eles e emprestem sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Essas palavras nos confrontam de maneira direta. Elas nos mostram que agir apenas com base na reciprocidade não nos diferencia. O mundo inteiro funciona assim: dar para quem dá, tratar bem quem trata bem. Porém, Jesus nos chama para um nível mais alto. Ele nos revela que o verdadeiro sinal de quem é filho de Deus não está apenas em fazer o bem, mas em fazer o bem mesmo quando não há retorno, reconhecimento ou merecimento do outro lado. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossas atitudes. Deus é bondoso até com aqueles que não reconhecem essa bondade. Nós, como filhos,
somos convidados a refletir esse mesmo caráter. Isso não significa que é fácil. Significa que é possível, quando permitimos que Deus transforme nosso interior. Existe algo poderoso em agir assim. Algo que vai além da lógica humana. Algo que toca corações, quebra barreiras e revela Deus através de nós. Se você quer viver esse nível de transformação, escreva nos comentários: eu escolho viver diferente. Talvez, ao ouvir tudo isso, surjam algumas perguntas dentro de você. Por que Jesus insiste tanto nesse ponto? O que realmente acontece quando escolhemos agir com bondade, mesmo quando é difícil? Será que isso faz diferença na vida das outras pessoas? A resposta é sim. Muitas vezes mais do que imaginamos. Há um testemunho de um grupo onde existia uma mulher que era conhecida por ser distante, fria e até difícil de lidar. Poucas pessoas se aproximavam dela e a maioria já tinha formado uma opinião negativa ao seu respeito. Porém, uma pessoa desse grupo decidiu agir de forma diferente. Em vez de responder com indiferença ou dureza, escolheu tratá-la com gentileza. Pequenos gestos, palavras simples, atitudes sinceras. Nada forçado, apenas uma decisão de não seguir o padrão comum. Com o tempo, algo começou a mudar. Aquela mulher que quase não falava com ninguém, começou a se abrir. Criou-se uma conexão inesperada. Mais tarde, percebeu-se que muitas das coisas que diziam sobre ela não eram exatamente como pareciam. Havia dores, histórias e motivos que ninguém via. Isso ensinou a todos do grupo algo muito importante. A forma como tratamos as pessoas pode tocar lugares que palavras não alcançam. Às vezes, uma atitude diferente é tudo o que alguém precisa para começar a mudar. Deus pode usar exatamente você como instrumento nesse processo. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários: Deus pode me usar. Esse tipo de atitude nos revela uma verdade poderosa. A bondade pode ser um instrumento de transformação, não apenas na vida dos outros, mas também dentro de nós. Quando escolhemos agir de forma diferente, mesmo quando seria mais fácil endurecer o coração, estamos permitindo que Deus trabalhe através de nós. É assim que mostramos ao mundo quem Cristo é. Não é apenas com palavras, mas com atitudes. É na forma como reagimos, como tratamos, como respondemos ao que nos fazem. Muitas vezes, as pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão observar a nossa vida. É através dela que elas poderão enxergar o amor de Deus. A bondade tem o poder de alcançar lugares que argumentos não alcançam. Ela quebra resistências, desarma corações e abre caminhos para que algo novo comece. Pode até parecer algo simples, mas carrega um impacto eterno. Isso não significa que devemos fingir ou agir de forma artificial. Pelo contrário, tudo precisa vir de um coração alinhado com Deus. Precisamos lembrar constantemente de quem somos. Carregamos Cristo dentro de nós. Isso muda tudo. Não podemos permitir que as atitudes dos outros definam quem vamos ser. Nossa identidade não está no que recebemos, mas no que fomos chamados para refletir. Também existem pessoas que nunca experimentaram verdadeira bondade. Tudo o que conheceram foi rejeição, dureza e dor. Talvez, sem perceber, elas apenas repetem aquilo que viveram. Porém, quando alguém age diferente, algo começa a mudar. Se você deseja ser esse tipo de instrumento nas mãos de Deus, escreva nos comentários: quero refletir Cristo. Existe algo que muitas vezes não percebemos. A forma como tratamos as pessoas pode trazer cura. Nem sempre são apenas palavras ou grandes ações que transformam vidas. Às vezes, é a maneira como olhamos, falamos e reagimos que começa a restaurar alguém por dentro. Nem toda cura vem de métodos visíveis. Algumas começam em silêncio, através de gestos simples. Pode ser que aquela pessoa difícil, fria ou até agressiva esteja carregando feridas profundas. Feridas que ninguém vê. Sem perceber, ela apenas reage ao mundo com base na dor que viveu. Nesses casos, a bondade não é fraqueza. É uma ferramenta poderosa de Deus. Quem sabe Deus não está tentando alcançar essa pessoa através de você? Quem sabe a sua paciência, sua mansidão e sua forma diferente de agir sejam exatamente o que Ele quer usar para tocar aquele coração.
A Bíblia também reforça esse princípio em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, em Cristo, perdoou vocês. Aqui vemos que a bondade não caminha sozinha. Ela vem acompanhada de compaixão e perdão. Esses três elementos estão profundamente ligados, porque na prática é muito difícil ser verdadeiramente bondoso com alguém que ainda não perdoamos. O perdão libera o coração. A compaixão nos faz enxergar além das atitudes. A bondade se torna a expressão visível disso tudo. Se você sente que precisa desenvolver isso na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração. Se formos sinceros, todos nós já passamos por situações em que fomos feridos, mal interpretados ou até injustiçados. Nesses momentos, o que mais sentimos vontade de fazer é nos fechar, nos proteger e, muitas vezes, até guardar aquilo dentro de nós. Porém, carregar essas coisas no coração tem um preço. Quando não liberamos perdão, quando alimentamos ressentimentos, mesmo que em silêncio, isso começa a afetar a forma como enxergamos as pessoas. Sem perceber, ficamos mais duros, mais resistentes ao amor, mais lentos em demonstrar graça. É exatamente isso que Deus quer tratar em nós. A Bíblia nos mostra que devemos chegar a um lugar de maturidade onde não vivemos constantemente ofendidos. O apóstolo Paulo falou sobre exercitar a consciência para viver sem ofensa diante de Deus e das pessoas. Isso não significa ignorar o que sentimos, mas aprender a não ser dominado por isso. No entanto, precisamos reconhecer algo importante. Não conseguimos fazer isso apenas com força de vontade. Não é algo que resolvemos simplesmente decidindo: a partir de hoje vou ser melhor. Existe um processo espiritual envolvido. Existe dependência de Deus. É no relacionamento com Ele que nosso coração vai sendo moldado. É na comunhão diária que vamos sendo transformados por dentro. Aos poucos, aquilo que antes era difícil começa a se tornar natural. O que antes parecia impossível começa a acontecer. Se você deseja viver essa transformação verdadeira, escreva nos comentários: eu quero amadurecer em Deus. Existe um caminho que torna tudo isso possível, mesmo quando parece difícil demais: permanecer em comunhão com Deus. Não se trata apenas de entender o que é certo, mas de permitir que o Senhor trabalhe continuamente dentro de nós. É nesse relacionamento constante que algo começa a mudar. Quando buscamos a presença de Deus, quando falamos com Ele com sinceridade, quando abrimos nosso coração, Ele vai suavizando aquilo que estava endurecido. Vai trazendo luz onde antes havia confusão. Vai nos ensinando a reagir de forma diferente. A comunhão com Deus não apenas nos ensina, ela nos transforma. Ela que nos dá força quando queremos desistir, nos acalma quando somos provocados e que nos guia quando não sabemos como agir. Aos poucos, passamos a perceber que já não reagimos como antes. Aquilo que antes gerava raiva, agora gera paciência. Aquilo que antes causava afastamento, agora nos leva a agir com sabedoria. É exatamente isso que precisamos para viver esse tipo de vida. Se você já percebeu que, em alguns momentos, teve dificuldade em ser bondoso, principalmente com quem não merecia, saiba que você não está sozinho. Porém, também saiba que isso pode mudar. Por isso que, a partir de agora, vamos orar juntos. Uma oração sincera, pedindo a Deus que transforme nosso coração, que nos limpe por dentro e que nos ensine a viver da maneira que Ele deseja. Se você está pronto para entregar isso a Deus, escreva nos comentários: eu entrego meu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra que alcançou o meu coração hoje. Obrigado porque o Senhor não me deixa sem direção, não me deixa sem correção e nunca deixa de me mostrar o caminho certo. Reconheço que muitas vezes não vivi da forma que o Senhor espera de mim. Houve momentos em que deixei a dor, a decepção e até a raiva influenciarem minhas atitudes. Em situações difíceis, escolhi reagir com dureza quando poderia ter agido com graça. Porém, hoje entendo. A forma como trato as pessoas importa para o Senhor. Por isso te peço perdão.
Perdoa-me pelas vezes em que fui duro nas palavras, frio nas atitudes ou até indiferente quando deveria demonstrar amor. Perdoa-me por responder baseado no que senti e não naquilo que o Senhor espera de mim. Perdoa-me por cada vez que deixei o comportamento dos outros definir o meu comportamento. Senhor, limpa o meu coração de toda raiz de amargura, de todo ressentimento escondido, de toda mágoa que ainda não foi curada. Arranca de dentro de mim tudo aquilo que não vem de ti. Não quero carregar dentro de mim sentimentos que me afastam do teu propósito. Não quero guardar dores que o Senhor está me chamando para entregar. Hoje escolho liberar perdão. Escolho soltar aquilo que me feriu. Escolho não viver preso ao que passou. Pai, em nome de Jesus, também te peço, trabalha profundamente no meu coração a partir de hoje. Ensina-me a ser bondoso não apenas quando é fácil, mas principalmente quando é difícil. Ajuda-me a amar pessoas que, naturalmente, eu teria dificuldade de amar. Coloca dentro de mim uma compaixão verdadeira, uma sensibilidade espiritual para enxergar além das atitudes e perceber as dores escondidas nas pessoas. Senhor, que a minha vida seja um reflexo de quem o Senhor é. Que a minha forma de falar, de agir e de reagir revele Cristo em mim. Que eu não precise me forçar a fazer o bem, mas que isso flua naturalmente de um coração que está conectado contigo. Capacita-me a ser instrumento de cura, de restauração e de transformação na vida de outras pessoas. Usa minhas atitudes para alcançar aqueles que estão feridos, endurecidos ou distantes. Abre meus olhos para perceber quando alguém precisa de amor, mesmo que essa pessoa não demonstre isso. Acima de tudo, ajuda-me a permanecer em comunhão contigo todos os dias. Que eu não viva guiado pelas emoções, mas pelo teu Espírito. Que eu tenha domínio próprio quando minha vontade for reagir de forma impulsiva. Escolho, a partir de hoje, viver com maturidade espiritual. Escolho agir com sabedoria. Escolho ser luz. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor ouviu essa oração e já está trabalhando em mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, escreva "Amém, eu recebo" e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dela hoje. Se essa oração abençoou sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé.